São 6 horas e 48 minutos, o Viva Voz está de volta e quem já está com a gente é o Eduardo Graça, nosso colunista, repórter especial do Globo, especialista nos temas internacionais. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Edu. Boa noite. Boa noite. Edu, a gente teve hoje uma reunião entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e outros líderes da Europa em Londres. Ele pediu ali união do continente em apoio à Ucrânia, mas o que a gente tem visto é uma fragilidade enorme de Kiev, a maior desde a invasão russa em 2022. Já estamos com 3 anos dessa guerra. A gente está cada vez mais distante de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia? Vera, é quase 4, né? Em fevereiro do ano que vem a gente vai para Sim. quase para 4 anos. É uma coisa impensável, né? Na Europa. Mas nesse momento, já às 18h49 de segunda-feira, 8 de dezembro, eu diria que sim, a gente está num cessar-fogo mais distante. O New York Times publicou uma reportagem nesse fim de semana detalhando um dos esquemas de corrupção pelo qual o governo do Zelensky está sendo investigado. Ele envolve propinas de 15% pagas a aliados próximos do presidente ucraniano em contratos fechados pela empresa responsável pela distribuição de energia das usinas nucleares do país. Ou seja, enquanto a população sofria com os apagões causados pelos ataques russos à infraestrutura do país, que vem sendo cada vez mais constante, pessoas próximas a Zelensky teriam enriquecido ilicitamente. Ele mesmo não é acusado diretamente de corrupção, mas a reportagem também revelou como que quadros assim do primeiro escalão do governo dele burlaram mecanismos criados pelos europeus para evitar que investimentos externos fossem desviados. E isso, é claro, que alimenta o discurso da Casa Branca de que não faz mais sentido para os Estados Unidos, por exemplo, investir na Ucrânia para deter o avanço de Moscou, que seria melhor para Washington fazer o Zelensky concordar com um cessar-fogo, mesmo esse elaborado por Washington, que é muito mais vantajoso para a Rússia, inclusive entregando, né, parte do terrenos, de áreas do país para o Putin, para focar na reconstrução da Ucrânia, ou seja, de olho ali em contratos poupudos que vão vir dessa reconstrução. É difícil, velho, imaginar como é que a Ucrânia vai seguir resistindo às investidas russas sem o apoio não só militar, mas também dos serviços de inteligência dos americanos. Ontem, no Fórum de Doha, lá no Catar, o Donald Trump Jr. bateu duro no Zelensky, que, segundo ele, tem sido endeusado pela esquerda americana. Ele também afirmou que o Donald Trump, o pai dele, pode abandonar as negociações de paz a qualquer momento. E ele fez essa afirmação logo depois do anúncio oficial da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. E nela, a Europa é definida desse jeito, abre aspas, decadente, com relevância cada vez menor, uma civilização a caminho da extinção, fecha aspas. Edu, essa nova estratégia de segurança nacional anunciada pelos Estados Unidos cita até a doutrina Monroe, né? Que é aquela da América para os americanos. Como é que essa mudança pode afetar a gente aqui no Brasil? Esse documento, Débora, ele é tradicionalmente anunciado lá nos Estados Unidos quando se começa um novo governo, porque aí você tem uma informação para a população da visão global do presidente, que acabou de ser empossado, e oferece umas pistas sobre onde e como vão ser aplicados os fundos federais em ações diplomáticas, militares, de inteligência. O do segundo governo Trump só foi divulgado agora, a gente já está no começo de dezembro. Por quê? Porque havia um debate acalorado no governo Trump sobre se o tom anti-China do documento estava pesado demais, o que poderia complicar as negociações comerciais de Washington com Pequim. E o documento, de fato, destaca o objetivo do governo Trump de estancar o avanço chinês nas Américas. O que, para a maioria dos analistas, aliás, tem pouca chance de virar realidade, porque há uma interdependência econômica dos países da região com a China, entre eles o Brasil, e pelo fato de Pequim ter investido pesado em projetos de infraestrutura de médio e longo prazo aqui na região. No documento do governo Trump, aliás, a ênfase não é em novas parcerias econômicas aqui na região, mas em uma maior presença militar para conter a entrada de imigrantes e combater cartéis de drogas. Na prática,
isso já está acontecendo, né? A gente está vendo os ataques às embarcações no Caribe, acusadas de transportar drogas, a gente viu né, a morte de 87 pessoas, acusação de crime de guerra cometido pelos Estados Unidos nos disparos fatais ali contra os indivíduos já feridos por um ataque anterior numa dessas embarcações. Agora, para o Brasil, acabou sendo oportuno que esse documento tenha sido anunciado no momento em que o presidente Lula convidou o Trump a iniciar uma cooperação direta no combate ao crime organizado. Não no patamar do narcoterrorismo, como quer a direita, mas ao destacar, em conversa com o americano, a lavagem de dinheiro de criminosos brasileiros feitas lá no estado de Delaware, que tem uma legislação que protege o sigilo dos contratos corporativos. Ou seja, pode ser possível, com alguma inteligência, até se beneficiar dessa inflexão dos Estados Unidos para as Américas, mesmo com essa gramática autoritária que você enfatizou aí com a citação lá de 1823 da América para os americanos no documento. Isso para o Brasil. Para vizinhos já percebidos como obstáculos, Cuba, Nicarágua e, claro, a Venezuela, a situação que já era ruim piorou um pouco mais. Essa nova estratégia foi divulgada nesse momento de grande tensão entre Washington e Caracas. Trump falou na semana passada que ataques em terra à Venezuela poderiam ser feitos nos próximos dias. Tem alguma possibilidade de um distensionamento? E se, como os americanos querem, né, o regime do Nicolás Maduro cair, que cenário a Casa Branca imagina para essa Venezuela pós-chavismo? Pois é, na semana passada eu conversei com muita gente para escrever uma reportagem para o Globo que foi publicada ontem, e me chamou muita atenção a percepção quase unânime das pessoas que eu conversava ali, de que o establishment americano esperava de fato que essa demonstração de força militar no Caribe e os ataques às embarcações fossem suficientes para que um Maduro, assim, bem fragilizado, negociasse a sua retirada imediata do poder. Mas isso, como a gente está vendo, não aconteceu, muito pelo contrário. E aí os canais para esse distensionamento perderam força. Internamente, o governo Trump não tem jeito, vai ter que explicar direitinho para os americanos não só essas suspeitas de ter cometido crime de guerra, mas também os custos e os resultados desse teatro militar no Caribe. Qualquer ação que não resulte na queda do Maduro, e aí eu estou falando pensando inclusive em bombardeios ali em áreas que o governo Trump afirma serem de produção de drogas, por exemplo, mas qualquer ação que não resulte na queda do Maduro vai ser considerada internamente uma derrota política para o Trump e especificamente para o secretário de Estado Marco Rubio, que tem origem cubano-americana. A queda do Maduro e o enfraquecimento de Cuba, né, aliada da Venezuela, é um desejo de boa parte dos eleitores hispânicos conservadores que foram parte da coalizão vitoriosa do Trump no ano passado e que, no entanto, as pesquisas estão mostrando, andam com o nariz torcido para o governo, por conta do asfixiamento econômico das comunidades onde eles vivem, lá nos Estados Unidos, com as constantes batidas da imigração e da inflação que não cai, por, entre outros motivos, os tarifaços. Para eles, um recuo de Washington vai ser percebido como derrota. Por outro lado, a estimativa interna é que para uma invasão, aliás, algo que os Estados Unidos, a gente está falando de doutrina Monroe, os Estados Unidos jamais fizeram isso na América do Sul, né, uma invasão militar, seriam necessários pelo menos 150 mil soldados. Aí os riscos para os dois, para o Trump e para o Rubio, aumentam ainda mais. As fontes com que eu conversei temem que, no caso de uma deposição do Maduro, em qualquer cenário, há uma chance grande de guerra civil ou de disputa de grupos armados pelo poder, inclusive pela ausência, elas me dizem, de um plano detalhado específico pelo governo Trump para esse pós-chavismo. A Casa Branca pretende estimular um processo democrático comandado pela oposição venezuelana, com anistia a militares, policiais e outras forças de segurança do chavismo, e afirmam que isso evitaria o caos. Mas isso, me dizem as fontes, é muito mais crível no papel do que na realidade venezuelana. Maduro, por óbvio, claro, mas também o governo Trump parece estar numa sinuca de bico quando se trata do futuro da Venezuela, que me parece, infelizmente, cada vez mais nebuloso. Exatamente. Eduardo Graça, nosso colunista, repórter especial do Globo, colunista do Globo também, com a gente todas as segundas-feiras. Obrigada, Edu. Até semana que vem. Obrigado, Vera. Sempre um prazer. Até semana que vem. Um abraço a todos. Beijo, Edu.